mais uma vez em uma aula gravada para apresentarmos uma breve revisão do conteúdo que foi estudado nesse quarto bimestre. Vamos aproveitar? Vamos continuar falando do assunto fonologia, que foi o assunto das nossas últimas aulas, e aqui vamos relembrar a importância do estudo desse contexto da gramática da língua portuguesa, porque nós estaremos falando aqui da importância da questão sonora, na acentuação gráfica, na classificação da sílaba tônica, na classificação de acordo com a separação silábica e, obviamente, na ortografia. Então, o que nós temos aqui? Que a questão do fonema está associado ao som, enquanto que a letra está associada à escrita, ao desenho. Isso nós também já tínhamos falado. Então, aqui nós colocamos alguns lembretes importantes para que vocês guardem no momento de estudar para a prova. Ou seja, tem valor positivo fonemas distintos, que são pata, bata, carro, carro, caro, carro, selo e zelo. É uma pequena diferença silábica, mas vai envolver a questão da escrita e o fonema vai ter essa influência. A gente tem aqui o conjunto do sistema fônico da língua, nós também falamos nas aulas anteriores que isso se relacionava exatamente pela questão do nosso aparelho fonador, que é exatamente o aparelho que envolve não só a nossa boca, mas também os órgãos da respiração e que vão influenciar diretamente na questão da pronúncia da sílaba tônica. E o que nós temos aqui, as 26 letras do alfabeto, que não bastam para representá-lo, porque nós temos as combinações que influenciam na escrita, como os nossos dígrafos, NH, CH, LH, as vogais e semivogais, e aqui também entra a questão da nasalada, e o RR, o SS e muitas outras. Vamos continuar. E aí, para a gente focar na revisão, o que nós temos aqui? A classificação das vogais, as vogais nasais, que na escrita essas vogais recebem algumas marcas dessa nasalidade pela presença do tio. E o tio sobre a vogal e com M ou N à frente e posteriores à vogal ou à semivogal no final da sílaba, com o NH na sílaba seguinte. Então a gente cria o som nasalado. E aí temos como exemplo o avião, com a ocorrência do tio, o campo, que tem o M à frente da consoante e posteriormente a vogal e que cria o som nasalado. E o rainha, com a presença do dígrafo aqui, que também cria o efeito nasalado. As vogais orais, e aqui a gente tem esse exemplo aqui do caixa e do pélimo, e a letra M no início da sílaba é consoante e não símbolo de nasalidade. Nós estudamos nesse conteúdo que muitas vezes as vogais elas fazem um outro papel no momento da escrita, ou seja, como semivogal ou influenciando na questão de a gente ter o som crescente e o som decrescente. E aqui nós temos as vogais tônicas, subtônicas e as vogais átonas. E aqui está num quadrinho para ajudar a gente a estudar com relação a isso. O casa, que tem o K como sílaba tônica e o ZA como sílaba átona. O que é a sílaba átona? É aquela que perde a força. O café, na mesma ocorrência, e o cafezinho, que permanece com o K como sílaba átona e o NHO como sílaba átona também. A Fê como subtônica e a Zi como tônica. Basta a gente ver essa diferença quando você pronuncia café, e aí você tem aqui o Fé como uma sílaba forte e o cafezinho, e aí você dá força a essa pronúncia. O timbre das vogais só acontece nas vogais tônicas e subtônicas e é mais claro na distinção do timbre, quando é um som aberto ou fechado. E isso acontece fazendo a ocorrência das vogais reduzidas. Então aparece aqui na tabela para a gente essa divisão. Corrente, o cor como sílaba átona e reduzida, o rem como tônica e fechada e o T como átona final e reduzida. As semivogais, que nós também já estudamos, que são os sons átonos, porque eles perdem força e são representados pelo I e pelo U, e representado pelas outras vogais quando elas estão sendo associadas a outras vogais que têm mais força na pronúncia.
nunca estão sozinhas na sílaba, é importante lembrar disso, e tem a pronúncia quase imperceptível, ou muitas vezes até anulada, de tão sem força que a gente pronuncia a palavra. Então a gente tem aqui, ó, caixa. O que acontece? A gente tem o encontro na mesma sílaba do A e do I. O A, como é a forte, ela é a vogal, e o I aparece como semivogal. E o chá, por conta do A, sozinho, na mesma sílaba, ele tem a função de vogal. E todas as outras palavras têm a função de consoantes, que, por conta disso, a gente lembra que já foi explicado nas aulas anteriores que as letras, os fonemas consonantais, são aqueles que são pronunciados com qualquer barreira no nosso aparelho fonador, ok? E as informações que a gente não pode esquecer, que a gente está no momento da revisão. A base de toda sílaba é sempre a vogal, toda sílaba tem que ter uma vogal e só pode haver uma vogal em cada sílaba. Se houver duas, a segunda é semivogal. E a letra A é sempre vogal, fiquem atentos a isso. Essas dicas são importantes para a gente. Continuando a nossa revisão, nós vamos falar dos encontros vocálicos. Aqui nós temos os ditongos, que são representados pela ocorrência de uma semivogal, uma vogal ou vogal e uma semivogal também. E isso acontece de que maneira? Nós temos os nasais com a marca de nasalidade, com a presença do tio, as orais com a marca de nasalidade, com a presença do CAI, aqui ó, o A como vogal e o I como semivogal. As crescentes, semivogal com vogal, a semivogal perde a força, ela está na frente. E aqui nós temos o que? A série. As decrescentes, que são compostas por vogal e por semivogal. E o peixe aparece como exemplo dessa ocorrência. O tritongo já vai para uma outra classificação. O que a gente tem nessa ocorrência? Semivogal, vogal mais semivogal, que são as nasais, que tem marca de nasalidade como saguão, e as orais, que tem marca de nasalidade, os iguais. Então aqui a gente percebe exatamente o encontro desses três fonemas, causando aí a classificação do tritongo. E o hiato, que é exatamente aquele onde há a separação. Vamos ver como é que acontece. Olha, quando a sílaba termina com vogal ou semivogal e a sílaba seguinte é iniciada por um desses fonemas, o produto desse som, ele causa um efeito acústico sonoro que damos o nome de hiato, ou seja, a separação, né, em sílabas diferentes. Então a gente tem aqui a saída, que já está até separadinha aqui, olha, para a gente fixar bem, com as duas vogais separadas, e aí nós temos o hiato. A goiaba, também com a mesma separação de sílaba aqui, para a gente perceber aqui, olha, nós temos um ditongo aqui no goi e um hiato entre o I e o A. E o cais, que aparece aqui nessa ocorrência, onde a gente também tem a ocorrência de um ditongo e na sílaba seguinte, mas havendo a separação aqui entre as duas letras, caracterizando o hiato. Entramos agora nas consoantes. E nas consoantes a gente tem exatamente aquelas que podem ser surdas ou sonoras, porque nós temos aquela característica de pronunciar com o impedimento no nosso aparelho fonador. Ou é do dente, ou é da língua, ou é do palato, certo? E aqui, olha, um exemplo aqui, olha, de consoantes da padaria. O que nós temos aqui, ó? Consoante mais vogal no dá, e aqui no ria, o que nós temos? Consoante mais semivogal mais vogal. E, dando sequência, outros exemplos. Grupos reais ou próprios, que nós temos aqui, olha, PL, PR, BL, BR, TL, TR, DR, CL, CR, GL, GR, FL, FR, VR. E aí os exemplos das palavras que se encaixam nessa característica dos encontros consonantais. Plano, prado, bloco e grande. E os grupos que são considerados como impróprios, que são o que? BD, CT, FT, TM, BS, BV, PT.
e as palavras que aparecem como exemplo para nós, que a gente fixando não esquece mais. Ritmo, apto, atentem para esse T aqui que ele é mudo, o afta e o abduzir. O que significa abduzir? Ser retirado. E os dígrafos, meus queridos, o que acontecem com eles? Olha, em final de sílabas seguidos de consoantes na mesma sílaba. Então, aqui na tabelinha aparece pra gente todas as ocorrências com exemplos dos dígrafos. A observação aqui que é importante a gente atentar, que nos dígrafos AM, AN, EN e EN, em final de palavras, constituem ditongos nasais, conforme já vimos anteriormente. Então aqui a gente colocou tudo junto para memorizar e não esquecer, a gente fazer uma excelente prova. Os dígrafos consonantais, que estão aqui relacionados, do CH ao QU, certo? Do X, C até o S, C cedilha. E esse primeiro grupo aqui são os considerados inseparáveis, eles permanecem juntos na mesma sílaba. E esses aqui, olha, atenção para a ortografia da palavra exceção, que é muito comum a gente errar, eles são separáveis, ok? E é importante estar sempre memorizando essas ocorrências para não errar mais. Agora vamos continuar falando da nossa sílaba, que é uma divisão de palavras meramente formal, mas que essa divisão silábica está relacionada exatamente para a quantidade de vogais, como elas se agrupam dentro da palavra. Então a gente tem aqui no exemplo, olha, 3 sílabas, 3 vogais. E quando nós temos 2 sílabas e 2 vogais, a ocorrência delas serem iguais, ok? E temos aqui a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Que classificação é essa? Uma só sílaba, monossílaba. Então aqui alguns exemplos pra gente. 2 sílabas, dissílabas, mais outros exemplos aqui pra gente. 3 sílabas, trissílabas, os exemplos na tabela. 4 ou mais sílabas, que são as chamadas polissílabas, que aparecem aqui pra gente. Memorizem bem esses exemplos dessas palavras, que pode ser que elas apareçam na nossa prova. E a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. E aí o que nós temos? A paroxítona, proparoxítona e a oxítona. A proparoxítona é a antepenúltima sílaba. A paroxítona é a penúltima. E a oxítona, a última sílaba. E assim, meus queridos alunos, nós terminamos a nossa aula de hoje. Titia deseja uma excelente avaliação para vocês, bons estudos!